nos escritos de João, nos evangelhos, e vamos dar um pulinho em outro tipo de escrito que João escreveu. Quando João, o apóstolo de Jesus, o discípulo de Jesus, ele escreve e ele esteve exilado na ilha chamada Patmos. Hoje eu quero falar sobre um assunto relacionado ao que João, o apóstolo, o discípulo e o evangelista escreveu, tá? Na sua carta agora falando às 7 igrejas da Ásia. Quando João estava exilado, ele estava numa ilha chamada Patmos e ele escreveu cartas a essas igrejas. E essas igrejas elas são chamadas de as 7 igrejas da Ásia, ou 7 igrejas do Apocalipse. A primeira igreja que João escreve, e aí você que está anotando, quiser anotar, ele escreve a primeira igreja, preste atenção porque isso aqui é importante. João vai escrever a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, tá? Ele escreve a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela é considerada, chamada de a igreja autêntica, ou a igreja apostólica, e ela foi fundada no ano 30 e foi adiante até o ano 100 depois de Cristo. Depois temos a segunda igreja, que é a igreja de Esmirna. Nós estamos aqui apontando na ordem que foram escritas as cartas do apóstolo evangelista João, do discípulo amado. A igreja de Esmirna, ela foi considerada a igreja perseguida e a igreja atribulada. Depois nós temos a terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, ela é chamada de a igreja mundana, a igreja que teve um princípio estatal. Ela se entregou aos prazeres, às paixões mundanas. Essa é a igreja de Pérgamo. Depois nós temos a quarta igreja, que é a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, ela é a igreja papal, a igreja chamada de igreja corrupta, entre os anos 590 até 1517 depois de Cristo. Depois temos a quinta igreja, que é a igreja de Sardes. A igreja de Sardes. A igreja de Sardes é uma igreja da Reforma. Ela foi fundada no ano 1517 até 1730 depois de Cristo. Porém, a igreja de Sardes, ela tem um problema muito sério. Ela é considerada, aos olhos de Deus, como uma igreja morta. Depois nós temos a sexta igreja, que é a igreja de Filadélfia, que é a igreja do amor, que é a igreja da amizade, que é a igreja do amor fraterno. É uma igreja missionária. A igreja de Filadélfia é uma igreja missionária e é uma igreja evangelística. Esse é o padrão de igreja que eu e você devemos seguir, que é a igreja de Filadélfia. Ela foi fundada no ano 1730 e um grande e importante detalhe da igreja de Filadélfia é que ela não tem fim. As outras acabaram num período de tempo, porém a igreja de Filadélfia é uma igreja que foi fundada numa data, 1730, e ela continuará. Até quando, pastor? Até o dia do arrebatamento. Então essa é a igreja de Filadélfia. E por último, nós temos a sétima igreja, que é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia ela recebe esse nome porque o nome dela foi dado a uma mulher chamada Laodice, mulher de Antíoco II, e essa igreja é uma igreja
morna e o problema da igreja de Laodiceia, que ela é uma igreja apóstata. Ela experimentou o dom de Deus, ela experimentou a graça de Deus, ela experimentou os dons do Espírito, ela vivenciou momentos maravilhosos, mas ela se apostatou. O grande perigo hoje da igreja, no geral, não só a igreja local, mas a igreja no geral, é não viver algo extraordinário de Deus, viver o sobrenatural, é viver e se afastar, porque é isso que quer dizer apostasia. O que é apostasia? Apostasia é deixar de, ou seja, antes eu era e agora eu não sou mais. E o interessante da igreja de Laodiceia é que ela se dá origem no ano 1900 depois de Cristo, e suas características, ou seja, o seu padrão de vida de alguns desta igreja se assemelham, presta atenção em mim, ou vão permear até a segunda vinda de Cristo. Qual igreja? Igreja de Laodiceia. Ela teve uma data de início, mas o seu perfil, o seu padrão, a sua forma, os crentes de Laodiceia, eles vão perdurar até a segunda vinda de Cristo. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Quando eu falo de segunda vinda de Cristo, eu não quero que você confunda segunda vinda de Cristo com o arrebatamento. São duas coisas bem distintas. A primeira é arrebatamento. Na ordem cronológica dos fatos acontecerá o arrebatamento. Depois do arrebatamento, nós não vamos entrar nesses detalhes porque não é do nosso interesse hoje, mas acontecerá depois do arrebatamento um evento que chama-se segunda volta de Cristo. Quando vocês estão entendendo, diga amém. Uma coisa que nós precisamos entender a respeito do arrebatamento, e entenda-me bem, tudo isso João, o apóstolo, João o discípulo, João o evangelista, ele fala, ele ensina, ele escreve, tá? E uma coisa é entender a iminência do arrebatamento. O que é o arrebatamento iminente? É algo que vai acontecer a qualquer momento. Podemos estar aqui nesse culto e quem sabe esse pode ser o nosso último culto. Isso é iminente, é algo inesperado. O iminente ocorre de repente, mas ele tem uma veracidade, ele tem certeza. A Bíblia dá certeza para essa eminência, para esse fato. O interessante é que nós precisamos estar sempre atentos à palavra de Deus, à voz do Espírito, e estarmos observando a nossa vida como caráter e como postura cristã. Pastor, como é que o senhor tem certeza que o arrebatamento é iminente? Você não vai precisar abrir a Bíblia comigo, mas eu vou ler para você. Se o irmão Giliade quiser colocar na tela, eu vou ler na minha versão que está aí na televisão. É a carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, primeira carta, ou primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 50. Abra sua Bíblia para você acompanhar, ou acompanhe na tela. Paulo diz assim, olha: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Olha aqui novamente, ao longo de semanas, a gente vem falando que aqueles que não andam nos caminhos do Senhor, a carne e o sangue não podem o quê? Herdar o reino de Deus, mas aquele que anda uma vida no Espírito. Olha só, Paulo está corroborando com o que João disse. E no verso 51 ele continua dizendo, coloca para nós, Giliardi: eis que vos digo um mistério. Eis que vos digo o que, gente? Um mistério. O que é mistério? Eu já disse aqui, mistério é como se fosse um círculo. Um círculo, e eu estou dentro desse círculo, e só quem está dentro do círculo, você está dentro do círculo, é que sabe o que está acontecendo. Quem está fora não compreende.
Por isso que às vezes você ouve uma expressão desta na igreja: olha, aquilo aconteceu, o que foi? Aconteceu um mistério. E quem não está dentro não vai entender, porque mistério é quem está dentro. E Paulo disse isso: eis que vos digo o quê? Um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Esse dormir aqui, eu já disse para vocês uma vez, é um eufemismo. O que é um eufemismo? É pegar um assunto, uma questão dolorosa, impactante, que é a morte, e trazer de forma amena, suave. Então Paulo está dizendo, na verdade, nem todos dormiremos. O que ele queria dizer é, na verdade, nem todos vamos morrer, mas todos seremos o quê? Transformados. Todos seremos o que, gente? Transformados. Quando? No abrir, no fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ele dá a ordem. Paulo dá a ordem dos fatores, dos fatos e dos acontecimentos. No verso 53 ele continua dizendo: porque convém que isto que é corruptível, o que é mortal, eu, você, a nossa vida, se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se converter na incorruptibilidade, o que é mortal na imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Eu tenho boa notícia para crente hoje aqui: a morte não tem poder sobre a sua vida, a morte não tem poder sobre a minha vida, a morte não tem poder sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar, porque nós seremos transformados e arrebatados para a glória do Senhor. Quantos podem adorar a Jesus nessa noite? Então, gente, hoje eu tirei esse tempo para a gente falar sobre uma outra porção dos escritos de João. Semana que vem provavelmente a gente volta a falar sobre os evangelhos, o capítulo 5 ou capítulo 6 de João. Mas hoje eu quero falar de um outro escrito que João escreveu, e eu quero falar do capítulo 6 do livro do Apocalipse. Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 6, mesmo sentados hoje, a partir do verso 5 em diante. Eu vou ler para você duas versões. Giliardi já colocou na tela. Eu vou ler essa versão que está na tela. Diz assim, essa é a versão Almeida Revista e Corrigida. Observe o texto, gente, olhe para o texto. Leia a palavra de Deus, olhando e observando o texto. Olha o que o texto diz: e havendo aberto o terceiro selo. Qual selo foi? Terceiro. Ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo. Qual a cor do cavalo? Preto. Eis que um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. Verso 6. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia, olha o que a voz dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Essa é a versão ARC, Almeida Revista e Corrigida. Agora eu vou ler para você a versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. A NTLH diz o seguinte: então o cordeiro quebrou o terceiro selo, e ouvi o terceiro selo ser vivo dizer: venha. Olhei e vi um cavalo preto, o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Até aí está normal, até aí está como praticamente a arque. Agora olha o verso 6, observe, ouça. Ouvi o que parecia ser uma voz que vinha do meio dos 4 seres vivos e dizia: meio quilo de trigo
custa o que vocês ganham num dia inteiro de trabalho. E 1,5 kg de cevada custa a mesma coisa. E não misturem a água no vinho, e nem falsifiquem o azeite. Gente, isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque o livro que nós estamos lendo, o livro de Apocalipse, ele tem propósitos. A Bíblia toda é proposital. Os escritos são propositais, principalmente o livro de Apocalipse. E o interessante é que algumas pessoas, eu até quase não divulguei hoje sobre o que eu iria falar, porque eu sei que alguns crentes, eles parecem que têm medo do Apocalipse. Eles têm um certo pavor, uma certa ojeriza, e isso é um equívoco. Porque o livro de Apocalipse, gente, ele é um livro de propósitos. E o propósito do livro do Apocalipse é tríplice, são 3. Eu vou apagar, porque eu sei que tem uma turma aí que gosta de anotar, tá? E eu vou falar para você quais são os propósitos do livro do Apocalipse. O primeiro propósito do livro do Apocalipse é: ele foi escrito para 7 igrejas. Esse é o primeiro, tá? Apocalipse, o primeiro propósito, ele fora escrito para 7 igrejas. Segundo, e aliás, são as igrejas que nós mencionamos no início, Igreja de Éfeso, a igreja autêntica, a igreja de Esmirna, a igreja perseguida, a igreja de Pérgamo, a igreja mundana, a igreja de Tiatira, a igreja corrupta, a igreja de Sardes, a igreja morta, a igreja de Filadélfia, a igreja missionária e evangelística e fiel, e a igreja de Laodiceia, que é a igreja apóstata. Esse é o primeiro propósito. João escreve a essas 7 igrejas, consideradas e chamadas 7 igrejas da Ásia. O segundo propósito do livro de Apocalipse no livro do Apocalipse, ele vai revelar. Então, primeiro propósito, ele é escrito às igrejas. Segundo propósito, ele vai revelar. Pastor, revelar. Ele vai revelar o quê? O que Apocalipse revela, gente? Apocalipse, ele revela os graves desvios que ocorriam em muitas igrejas da época. Você pensa que erros, que desvios, que equívocos só acontecem na nossa era? Só acontece na nossa época? Não! Um dos propósitos do Apocalipse é revelar, é mostrar os erros contidos dentro das igrejas. Igrejas são essas, as 7 igrejas da Ásia. João escreve da parte de Jesus para repreender a transigência e o pecado dessas igrejas e chamá-las ao arrependimento e ao primeiro amor. Gente, isso aqui é muito importante, preste atenção. Alguém pode dizer, nos nossos dias, perguntar, indagar, querer saber por que eu preciso ir à igreja. Tantos são os fatores, os motivos que você e eu precisamos estar congregados. Eu já disse, aquele membro que não está ligado no corpo, ele está morto, porque ele apodrece. E um dos motivos que nós vimos, que a gente vem à igreja, é para que a palavra ministrada, exemplo, pastor Eloilson pregou uma palavra poderosa de Tiago capítulo 4 no domingo. Que palavra instrutiva, que palavra alimentadora, que alimenta a nossa alma. E quando a gente vem à igreja, a gente vem para que o Espírito Santo revele os graves erros que a gente comete como ser humano, como seres caídos, por causa da natureza humana. Porque tem gente que não pensa em você, que todos que estão aqui têm uma vida pautada na palavra de Deus, são nascidos de novo, são convertidos, estão no processo
da aceitação, da compreensão de uma vida pautada na palavra de Deus. Por isso que Deus está nos levando a caminhar no Evangelho de João. Fomos lá no livro de Gálatas capítulo 5, falando sobre o que algumas semanas atrás? Sobre o fruto do Espírito. E a gente prega, ensina, e no outro dia alguém comete o mesmo erro, o mesmo equívoco, o mesmo deslize, o mesmo desvio. E Apocalipse, um dos motivos é que Deus queria revelar, mostrar os graves desvios que aconteciam nas igrejas da época. E terceiro, e finalmente o último motivo pelo qual Apocalipse foi escrito. Primeiro, eu vou dividir esse terceiro motivo em algumas frases. O primeiro, vou colocar aqui parte A. Ele é para consolar. Por que Apocalipse foi escrito, gente? Para trazer consolo. Consolo. E algumas pessoas podem até pensar: como é que Apocalipse vai trazer consolo? Porque para mim é uma palavra assustadora. Apocalipse é um texto inusitado, é um texto assustador, falando de dragão, falando de serpente, falando de morte, falando de eternidade. Como é que isso é consolo? Paulo ajuda a João nos seus escritos, mais uma vez corroborando com aquilo que ele escreveu. E lá na sua carta, Paulo agora escrevendo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, abra sua Bíblia comigo, enquanto o Gileade procura para nós também. 1 Tessalonicenses 4, verso 13 em diante, Paulo diz assim: olha onde está o consolo, preste atenção. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, Tessalonicenses 4,13, acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Eu disse aqui algumas semanas atrás, eu perguntei aos irmãos: alguém já foi num velório de um não crente, alguém que não tem Jesus? É assustador, aquilo é assustador, é um desespero. Eu já fui num velório de uma pessoa que não tinha Jesus, não tinha esperança, não acreditava na fé. Inclusive eu conhecia a família, e a gente às vezes conversava querendo levar Jesus até eles, e eles diziam que morte para eles, o fato da morte era apenas depois que morreu. O que vai lhe acontecer são 7 palmos debaixo da terra. Não tem esperança, não tem consciência do futuro. E Paulo diz assim, eu não quero que sejam ignorantes. Olha como Paulo trata a respeito daqueles que dormem. Novamente um eufemismo, está falando de morte. Para que não vos entristeçais. Gente, quando um ente querido morrer, dormir, falecer, Paulo está dizendo que nós não devemos nos entristecer. Ah, pastor, mas eu fiquei triste. Claro, somos seres humanos, isso é natural. Isso é natural do ser humano, e você tem que viver as suas fases do luto. Mas as pessoas, elas se desesperam. O fato é que Paulo está dizendo não é que você não pode ficar triste. Ele está dizendo que você tem que ter a sua fé, a sua certeza, a sua confiança em Cristo, sabendo que hoje você não tem o seu pai mais, porque ele faleceu, a sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, mas um dia você o verá novamente. Quem tem certeza da salvação sabe que eu estou falando. Quem tem certeza da salvação sabe que se fechar os olhos aqui, vai abrir os olhos na eternidade, e um dia eu verei meu pai, eu verei minha mãe, você verá o seu tio, seu filho, sua filha, seu irmão, porque nós estamos no Senhor. E ele diz assim no verso 14: porque se cremos, olha aqui, que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Cristo Jesus dormem, falou novamente de morte, Deus os tornará a trazer com ele. Verso 15: dizemos-nos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não
precederemos os que morrem. Gente, os que dormem. Eu sempre digo aqui, a minha fé é tão firmada no Senhor, que eu tenho certeza, na minha fé, na minha convicção, que eu não vou fechar os olhos desta terra, né, evangelista? Essa terra não vai ter o gostinho de comer a minha carne, porque eu vou ser arrebatado no dia do arrebatamento da igreja. Que fé é essa, hein? Verso 16: porque o mesmo Senhor, olha o que ele diz, descerá do céu com alarido. Haverá alarido. Quem tem medo de barulho, quem não gosta de barulho, meu irmão, vai se assustar no dia do arrebatamento, porque o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Três coisas aqui: alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Sabe o que vai acontecer? Uma das maiores festas, um dos maiores louvores, uma das maiores proclamações que o universo vai ver. Eu acredito que vai se acontecer aqui. O Brasil vai ouvir, a China vai ouvir, o universo vai ouvir esse dia. Verso 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos o que, gente? Arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu não sei você, mas eu estou contando nos dedos esse dia. Eu estou contando nos dedos da palma da minha mão. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser a qualquer momento. Eu sei que eu vou encontrar o meu Senhor e eu vou viver com Ele eternamente, de glória em glória. E quantos dão glória ao nome do Senhor Jesus? Pastor, eu não entendi. Por que é que Apocalipse é um livro de consolo? Verso 18, Paulo diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele assim: não se preocupa não, porque daqui a pouquinho tudo isso vai passar. Minha esposa disse ali embaixo: aquele que há de vir, virá e não tardará. João disse: um pouquinho de tempo, gente. Falta muito pouco, gente. Aguenta firme aí, porque a sua vitória vai chegar no nome do Senhor Jesus. Gente, o livro de Apocalipse, ele vem dar aos crentes, observe isso, para quem não gosta ou não gostava, porque depois de uma perspectiva dessa, você passa a amar, você passa a acreditar, você passa a desejar, porque é uma palavra de esperança, sim ou não? É uma palavra consoladora. Eu não sei vocês, eu assisto, quase não assisto, mas eu assisto notícias, e as notícias não estão das melhores ultimamente, nada favorável. E eu tenho uma notícia para você, entre tantas notícias: não vai melhorar. Não espere coisa boa desse mundo, pastor Eloísio, pastor Silvani, evangelista, irmão Fernando. Não esperemos coisas boas deste mundo, porque a coisa boa que nós experimentamos estará ali, Jerusalém, a nova Canaã. É essa a nossa esperança, gente, é essa a nossa convicção. E o livro de Apocalipse, gente, observe, ele vem para dar aos crentes de todas as eras a perspectiva divina do conflito entre as forças conjuntas de Satanás, na revelação do desfecho da história. Então, dentro do terceiro ponto, nós temos aqui mais um. O primeiro é consolar, e o segundo é mostrar o desfecho da história, o desfecho da história, como será. E olha, eu tenho uma notícia para falar para vocês. Você pensa que o mundo sabe o que vai acontecer, eles têm uma noção do que vai acontecer, mas quem sabe de fato o que vai acontecer é eu e você. A resposta está na sua mão, a resposta da palavra de Deus, porque você que caminha lendo, estudando a palavra de Deus, você encontra nessa palavra a resposta para o desfecho do final de todas as coisas. Quantos podem dizer amém, Jesus? E principalmente o Apocalipse revela, aqui outro fato interessante também, que é o terceiro,
Então, dentro da terceira parte, primeiro, Apocalipse foi escrito para quê? Para 7 igrejas da Ásia. Segundo, para revelar. Terceiro, para consolar. E dentro do ponto 3, temos aqui mostrar o desfecho. E a última parte, ele mostra os últimos 7 anos. Últimos 7 anos do que, pastor? Os últimos 7 anos da segunda vinda de Cristo. Da segunda vinda de Cristo. Tá bom, gente? Preste atenção. Isso é muito importante, porque a igreja precisa estar ciente de todos esses fatos. Ele vai revelar os últimos 7 anos antes da segunda vinda de Cristo, quando Deus, ele vai intervir, ele vai entrar nesse mundo e vai vir indicar, mostrar aos santos, derramando a ira do Senhor Deus sobre o reino de Satanás. Toda essa dificuldade, esse problema que nós temos hoje, que enfrentamos com as tentações do diabo, com as investidas de Satanás, isso vai acabar. Isso vai acabar, tá? Mas o nosso foco hoje, tudo isso na terceira parte, pelo qual Apocalipse foi escrito. Mas o nosso foco hoje não é falar sobre escatologia propriamente dita. O nosso foco hoje é dar uma pequena caminhada em uma porção escrita de João sobre o capítulo 6 do livro de Apocalipse. E nós sabemos que, como bons estudiosos, uma das primeiras coisas que nós devemos fazer quando a gente estuda a palavra de Deus é traçar um esboço. Comece a traçar, escrever o que você vai ler, escrever o que você vai estudar. Eu já disse, existem 3 formas de ler a Bíblia. A primeira forma é você pegar a Bíblia e lê-la por completo. Lê a Bíblia toda. Não pare, vai lendo, leia. Inclusive no meu canal da internet nós estamos lendo um capítulo da Bíblia por semana. Se você tem dificuldade, pare um pouquinho, 40 minutos, 20, não dá nem isso. Tem um capítulo que eu li 8 minutos. Leia comigo, eu quero te ajudar a ler. Então a primeira forma é ler a Bíblia por completo. Pegue a Bíblia e leia a Bíblia, sem querer entender, sem se preocupar com fatos, com detalhes. Leia, apenas leia. A segunda forma é você ler de forma sistemática. Aí já é diferente. Você vai pegar a Bíblia, vai fazer perguntas para a Bíblia, vai ter um dicionário bíblico do seu lado, vai ter ferramentas que vão te auxiliar. Essa é a segunda forma. E qual que é a terceira forma de ler a Bíblia? É você ler a Bíblia e decorar alguns versículos. Eu sempre digo aqui, principalmente na vigília, que está chegando aí dia 2, aproveitando o ensejo, deixando esse convite para você, para vir orar conosco na vigília dia 2 de agosto. Eu sempre digo que eu aprendi a orar lendo a Bíblia, e na leitura da Bíblia eu vou decorando a Bíblia. Vou decorando. Salmo 91 tem o completo na cabeça, Salmo 121, Salmo 123, Salmo 127, Salmo 46, entre tantos outros textos. É uma das formas de ler a Bíblia. Agora, falando em estudo sistemático, só para você se localizar, a gente faz um esboço daquilo que a gente quer ler, que a gente quer aprender, que a gente quer estudar, que a gente quer praticar. O livro de Apocalipse, só para você se localizar, o Apocalipse capítulo 6, eu vou apagar aqui, tá, gente? No meu esboço daquilo que a gente está falando hoje, Apocalipse capítulo 6, ele fala do que, gente? Ele fala sobre os 7 selos. Apocalipse 6, ele fala dos 7 selos, tá? Então aí começa o nosso esboço de Apocalipse. Primeiro selo, cavalo branco, engano. Segundo selo, não vou anotar por causa do tempo. Eu quero chegar pelo menos num ponto hoje, e provavelmente eu pensei que, obviamente, não ia dar certo, não ia dar tempo,
mas eu quero chegar pelo menos onde eu quero alcançar hoje, para a gente continuar na semana que vem. Por isso eu não vou escrever para ganhar tempo. Então, primeiro selo, cavalo branco, é engano, anote aí. Segundo selo, cavalo vermelho, fala de guerra, Apocalipse 6. Terceiro selo, fala do cavalo preto, cavalo preto é fome. Quarto selo, cavalo amarelo, doenças. Quinto selo, fala de mártires. Sexto selo, poluição. E sétimo selo, trombetas, tá? Por que o terceiro selo, eu quero falar hoje sobre esse selo, é o selo que eu vou me deter hoje, é o terceiro selo. Por que o terceiro selo, ou seja, o cavalo preto, que é a fome, nós vamos falar sobre ele? Porque eu acredito que esse cenário, observe bem, para você entender o que eu vou dizer, até para você ouvir uma palavra sobre Apocalipse, você precisa entender, para você não se confundir. Esse selo, esse terceiro selo, é, aos nossos olhos, aparentemente um cenário que estamos experimentando nos nossos dias. Pastor, eu não estou passando fome. Você não está passando fome. Mas preste atenção para você entender aonde eu quero chegar. Infelizmente, algumas pessoas não deram e não vão dar conta, ou não estão dando conta, ou valor, ou atenção das coisas que vão acontecer, que estão acontecendo, que vão presenciar, de uma realidade que já está no nosso meio e que já está acontecendo. E isso, quando eu falo sobre isso, você sabe o que me vem à mente? Me vem à mente, me faz lembrar do que a Bíblia disse, do que a Bíblia diz a respeito dos dias de Noé. O que a Bíblia diz a respeito dos dias de Noé? Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até quando? Até o dia em que Noé entrou aonde? Na arca. A entrada de Noé na arca, entenda-me bem, olha aqui, gente, é um símbolo, é uma alegoria, é uma alusão ao arrebatamento, por conta da sua retirada e da sua família. Note, observe, preste atenção, porque isso aqui é vida para a sua alma, é tutano para os seus ossos. Note que Noé pregou a mesmíssima mensagem por 120 anos. Você já imaginou um pregador pregar uma mensagem, a mesma mensagem, 120 anos? Eu não consigo, às vezes eu preparo uma mensagem para terça-feira e quando ela se desdobra para a próxima semana eu já quero fazer outra. Não é assim, pastor Luiz? Agora Noé não estava lá com seu martelinho, pregando, construindo a arca e pregando a mesma mensagem. Agora olha para mim aqui para você entender. Existe um contexto por detrás destes 120 anos. A vida pré-diluviana, ou seja, antes do dilúvio, os habitantes da terra, os 120 anos da humanidade, aparece quando lemos sobre a perversidade da geração de Noé. Ou seja, Gênesis, capítulo de número 6. Irmão Giliade, você está me ajudando bastante aí hoje, querido, obrigado. Verso 3 de Gênesis 6, diz assim: então disse o Senhor, não
contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Observe aqui. Um escrito antigo chamado Targumim é uma tradução interpretativa do aramaica, junto com vários inúmeros comentaristas judeus clássicos. Eles explicam que seus dias, quando se refere a esse texto de Gênesis capítulo 6, eles dizem que seus dias serão 120 anos, como significando que Deus havia decidido dar à geração do dilúvio, 120 anos para corrigir o seu comportamento. O homem vivia mais. Matusalém viveu 960 anos. Entre outros homens, Enoque. Porém, quando chega na geração de Noé, geração diluviana, os homens passam a viver no máximo 120 anos. Nos comentários judaicos e até dentro do costume judaico, eles se comemoram, eles se celebram. Quando alguém faz aniversário, a gente fala happy birthday, né? Parabéns para você, felicidades. Sabe o que o judeu diz? Ele diz assim, até os 120. Até os 120, porque é uma tradução, é uma expectativa do homem viver até os 120. E esse tempo determinado, decidido por Deus, a geração do dilúvio, é para que eles pudessem se mudar, pudessem corrigir o seu comportamento. Em outras palavras, Deus estava dizendo, se eles melhorassem a sua maneira, se os homens melhorassem, se os homens se arrependessem, eles seriam salvos. Porém, Deus estipulou que por causa da maldade do coração do homem, duas coisas gravíssimas iriam acontecer. Observe isso, crente. Foi Deus que disse, por causa da maldade, da dureza do coração do homem, se eles não se convertessem, duas coisas iriam acontecer. Primeiro, o tempo de vida do homem seria 120 anos. Fato. Segundo, Deus iria assolar o mundo com o dilúvio. E as duas coisas aconteceram. O homem não melhorou, o homem não se arrependeu, o homem não se converteu ao Senhor. Por isso não pense você que dentro da igreja existem só convertidos. Existem pessoas que não entenderam ainda a mensagem do Evangelho e vão experimentar, desculpe dizer isso, o peso da mão de Deus, porque Deus não vai passar a mãozinha na cabeça de ninguém. Ou se arrependa, ou mude de vida, ou sofre as consequências do pecado. Aquela geração sofreu. E você pode dizer, mas aquela geração era outra dispensação. Agora eu estou na dispensação da graça. Tudo pode, tudo eu posso fazer, não tem nada a ver. Eu vou dizer uma coisa para você, espere e veja o que vai acontecer, para depois não dizer que ninguém te avisou. Então Noé, o que ele fez? Ele anunciou a mensagem do dilúvio, 120 anos. E quem se salvou, gente? Só ele e sua família. O que me leva, já estou caminhando para o final, essa parte, eu não queria, mas eu vou ter que acabar. Mas eu preciso entregar isso aqui. O que me leva a entender é que isso se repete novamente, porque vemos pessoas que não se preocupam com sua salvação, não se preocupam com a vida eterna, aonde vão passar a vida eterna.
não se preocupam com a sua postura de crente, apenas recebem um título, um nome, uma nomenclatura, e para muitos um cargo na igreja, uma posição, uma carteirinha de membro, um nome escrito no hall de membro da igreja é o suficiente. Mas escute, no inferno vai ter pastor, vai ter crente com carteirinha de membro, com carta de mudança, se não se converter os seus caminhos e voltar o seu coração para o Senhor Jesus, e não se arrepender dos seus maus caminhos. E isso me dá a entender que existem pessoas que não se preocupam com isso, com esses fatos, que ainda continuam caindo na armadilha. Olha, o diabo ele arma cilada, ele arma armadilha para você cair. Você precisa ter essa visão espiritual, você precisa fortalecer a sua fé em Cristo, você precisa se alimentar da palavra de Deus. Não é um culto apenas, ou 2 cultos na semana, que vai fazer você um super crente, mas é diariamente lendo a palavra de Deus, deixando a palavra de Deus entrar em você, falar com você, mudar você. Existem pessoas que não conseguem se desviar e perdem o seu foco, a sua atenção, ao invés de obedecer à voz de Deus. Muitos perdem até mesmo, infelizmente, o seu tempo por aí pecando. E o que mais se vê hoje, gente, são pessoas que vão de casa em casa. Observe o que eu vou dizer, preste atenção. Pessoas que têm o prazer de ir de casa em casa para falar mal da vida dos outros, se preocupando e se metendo na vida dos outros. Escute o que eu vou dizer em nome do Senhor Jesus. Isso aqui é muito sério. Isso é um espírito que se atrai pelo mesmo espírito. Quem habita na vida daquele que gosta de intriga, que gosta de falar mal dos outros, é porque ele está possuído por um espírito que gosta desse comportamento. Você já observou que, eu vou dizer aqui uma expressão que eu uso muito mesmo, e eu vou dizer para você por quê. Você já observou que o fofoqueiro, o murmurador, o crítico maldoso, que fala mal do irmão, que quando se junta, ele se junta para falar uma calúnia, fala de um, de outro. Eles não se juntam para orar. Eles até fazem churrasco, fazem festinha na casa deles para falar mal um do outro. Sabe por que eles fazem isso? Porque esses espíritos se atraem. Esses espíritos maledicentes, eles gostam de andar juntos. Eles se alimentam da mentira, se alimentam da fofoca, se alimentam da inveja, se alimentam da calúnia, se alimentam da contenda e da desgraça alheia. São espíritos. E o que precisamos fazer, pastor? É como ser semelhantes a Noé. Como Noé foi? Qual é a semelhança que eu tenho que ter? Cuidar da sua vida, cuidar da sua casa, cuidar da sua família. Guarde a sua família, proteja a sua família, se preocupe com a sua família, ore pela sua família, e os demais eles vão prestar contas a Deus. Alguém certa vez me perguntou o porquê que eu bato tanto nessa tecla de fofoca, mentira, murmuração e crítica alheia. Sabe por quê? Porque esse é, entre tantos, eu poderia aqui, nós já falamos sobre Gálatas 5, você viu ali a lista tanto do fruto do Espírito como as obras da carne. Mas esse tipo de pecado, eu quero que você guarde no seu coração, porque se houver alguém que está caindo nessa cilada do diabo, ele vai ser alertado hoje.
Ele vai ser vacinado hoje com a vacina do céu, com o antídoto celestial. E quando você ouvir alguém falar mal um do outro, você vai falar: epa, eu já sei que isso aí não procede de Deus, e eu não vou cair nessa cilada demoníaca. Amém? Por que eu bato nessa tecla? É porque esse tipo de pecado, gente, entre todos, Deus não vai compactuar com o pecado, mas esse pecado Deus abomina. Abra para nós na tela, por gentileza, Giliardi. Provérbios capítulo 6, verso de número 16. Eu quero que você dê uma olhada nesse texto. Pastor, o senhor está falando aí do escrito de João. Isso corrobora o que João está falando. Você vai entender, e semana que vem eu vou tentar finalizar. Porque o cavalo preto é fome. Eu, se fosse você, não perdia terça-feira que vem. Mas eu vou encerrar com essa parte. Olha aí Provérbios capítulo 6. Está na tela, está na sua mão, na sua Bíblia. Olha o que a Bíblia diz: 6 coisas o Senhor aborrece. Quantas coisas? 6. E a 7ª a sua alma abomina. Primeira coisa que Deus aborrece: olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Deixa eu abrir um parêntese aqui para dizer algo para você, como é que Deus vê isso. Eu não estou fazendo uma apologia aqui ao assassinato, claro que não. Mas aquele que mata, parece que ele tem menos vigor na observação dos olhos de Deus com respeito ao pecado. Então o 3 é mãos que derramam sangue inocente. 4, coração que trama projetos iníquos. Pés que se apressam a correr para o mal. 6, testemunha falsa que profere mentira. E agora a 7ª. O que está escrito no 7º? Só as irmãs, fala por favor. Vocês estão com vergonha de falar? Vamos lá, as irmãs, 1, 2, 3. Só os homens. E o que semeia contenda entre os irmãos. Isso é o que Deus abomina. É o que Deus vomita. Não é que Deus suporta, não é que Deus tolera. Deus não tolera pecado, gente. É por causa da deidade, do caráter de Deus. Deus não se compactua. Mas sabe, eu vou fazer aqui um eufemismo. O que é eufemismo? Novamente, vou pegar um assunto difícil e vou tentar facilitar para você. É como se Deus olhasse para o pecado e visse: nossa, que pecado, por que você peca tanto e tal? Mas aí quando chega no 7º, ele fala: meu, não consigo. Deus abomina. Será vomitado da boca de Deus. Então aquele que se junta para falar mal do outro, Deus está o vomitando. Você pensa que não adianta dar dinheiro, não adianta dar oferta. O que adianta é se arrepender e deixar os seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra e aí vou te abençoar. Mas você tem que se arrepender. Tá? E por fim, para nós encerrarmos, eu vou ler aqui o 3º selo, que é o cavalo preto, que é o símbolo da fome e morte. Apocalipse capítulo 6. Abra comigo aí, versos 5 e 6. Quando abriu o 3º selo, ouvi o 3º ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis que um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi uma voz como no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida diária de trigo por 1 denário,
3 medidas diárias de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Verso 8 e último, diz assim: vi então, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro chamava Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Amém e graças a Deus. Fique de pé comigo, nós vamos orar.